Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de fé e reflexão. Como de costume, vamos nos aquietar, vamos nos recolher por alguns instantes, estabelecendo assim uma sintonia com o astral superior, com o plano superior, com as nossas divindades, com aquele e aquilo que nos é sagrado. Vamos ouvir uma canção para nos ajudar na concentração e enquanto isso vibraremos na cor violeta, a cor da transmutação. A violeta, como é dito sempre aqui, tem um poder de transmutar, mudar as energias negativas para energias positivas. Vamos ouvir. Feita a nossa conexão, vamos aproveitar o momento da energia captada e proceder às nossas limpezas, a limpeza dos nossos corpos físicos e espirituais. E para isso vamos evocar o vento solar. Imagine o vento solar, o vento dourado aquecido descendo sobre os nossos ambientes, o vento solar nos envolvendo, reverberando sobre nossos corpos, nossas casas, nossos espaços físicos, salas, quartos, cozinhas, sanitários, banheiros, né? Também os quintais, veículos que utilizamos, o vento solar aquecendo, queimando os miasmas negativos que tenham ficado nesses ambientes em razão de convivência que tivemos na semana anterior, visita que fizemos ou recebemos, aborrecimentos que tínhamos passado. O vento solar aquecendo, queimando todos esses miasmas, em redemoinho, varrendo e subindo. O nosso tema de hoje será falar um pouco sobre rejeição familiar. A rejeição que determinadas pessoas sentem no ambiente de sua família ou na idade tenra, enquanto criança, ou mesmo na fase adulta. E como trabalhar com isso? Tem como mudar isso? É o que vamos ver no decorrer da nossa reflexão de hoje. Vou me ater na reflexão de hoje a falar da rejeição do ponto de vista do adulto e não da criança. Não que a criança não tenha, não se sinta. É porque como a abordagem é como lidar com isso, a criança obviamente não tem condição de fazê-lo. Então, nossa abordagem será do ponto de vista do adulto, aquele que tem a consciência de que passa pela rejeição ou que provoca a rejeição. Repetindo, não que não exista na fase da criança, mas o nosso foco hoje é como lidar, como sair desse quadro. Às vezes, os pais tem determinadas condutas para com seus filhos. Se tiver mais de um, isso pode acontecer com mais frequência, de tal forma a criar um ambiente que vai construindo um quadro de preferência de um filho em relação a outro, ainda que ele negue, se perguntado, os pais neguem, mas inconscientemente ou sutilmente vai se construindo por ações
quadro de que lá na frente pode se caracterizar como uma rejeição. Como se dá isso? A escolha de um presente, a atenção maior dado a um, digamos assim, implicações com determinadas ações do outro, preferências sutis que vai se estabelecendo, cuidados, atenções, e vai criando ali um histórico na formação daqueles irmãos. Vamos pegar um exemplo de sala de aula, vai ser mais fácil a gente visualizar. 30 alunos numa sala de aula, a matéria é a mesma para todos, o professor é o mesmo, e determinados alunos se sobressaem na matéria. Até aí, sem problema. O professor lhe dá atenção mais detalhada, mais próxima do que os outros. Mas se o professor só focar nesse aluno, nas perguntas futuras, nas aulas futuras, der muito mais atenção para esse aluno que sobressaiu naquela matéria, ele cria, ainda que não queira o resultado, um sentimento de inferioridade para com os seus colegas. Cabe ao professor valorizar sim o interesse daquele aluno, mas despertar nos outros para que tenham o mesmo interesse, dar a mesma atenção para todos eles, mesmo porque a sala de aula é composta por mais que um aluno, nesse exemplo nosso são 30, e a matéria é a mesma e tem que ser passada para todos. O aluno tem que sair daquela matéria com a sensação de que o professor lhe está ajudando a progredir, a se formar naquele conteúdo, digamos assim, sem se sentir menosprezado, porque o colega tem mais habilidade com aquela matéria do que ele. Trazido o exemplo para o ambiente familiar, resguardado as proporções, quando se tem mais de um filho, as atenções dos familiares, dos seus educadores, devem ser igualmente distribuídas. As atenções, as oportunidades, os cuidados, os ensinamentos. E não estabelecer preferência específica de um em prejuízo do outro. Porque aqueles seres, no mesmo núcleo, estão ali desamparados, digamos assim, à mercê dos seus educadores. E tem um agravante, nesse caso, que destoa muito da escola. Enquanto que a escola tem um compromisso de passar conteúdos do ponto de vista do conhecimento, a família tem um compromisso de formar caráter e construir um ser. Vejamos agora a conduta desse filho que se sentiu rejeitado, e esses reflexos lhe traz prejuízo na sua vida adulta. E prejuízo aqui, eu me refiro a prejuízos de formação de caráter e espiritual. Se o filho adquire esse conhecimento, ele tem a consciência de que passou por esse processo no decorrer da sua existência, então ele está acima do problema. Ou seja, eu já tenho consciência do que me fizeram, digamos assim. Aí, 2 pontos de vista a ser colocado. Um é que não basta, não adianta culpar os seus pais. Isso não vai resolver o seu problema. Você não conseguirá mudar o passado. Então, se você tem ligações religiosas, aplique ali o perdão e esqueça o passado. Nesse sentido, não vai te ajudar, não vai ajudar a reconstruir, digamos assim, a sua vida daqui para frente.
Quando uma pessoa toma consciência de um problema, ele está a meio caminho de resolvê-lo. Porque determinados fatos você nem sabe o porquê acontece. Quando, nesse exemplo dado, você toma consciência do que aconteceu, você já descobriu o problema e agora é só buscar a solução, buscar o reparo, a ajuda, se necessário, para sair daquele problema ou reconstruir a sua vida a partir dali. É diferente daquele que nem sabe por que lhe acontecem as coisas. Então, ao tomar conhecimento de que determinados fatos lhe acontecem em razão da sua rejeição, você já está meio caminho andado. Você já tem o conhecimento do que lhe causou. E agora vamos buscar os resultados, a solução, o reparo, digamos assim. E aí passa por uma reconstrução da sua forma de ver as coisas. Superar, ainda que pese o que lhe tenha acontecido, você, agora consciente, precisa superar aquilo, enxergar a vida sob outro ponto de vista e deixar de se vitimizar. Repetindo, se você tiver conotações religiosas, aplique o perdão e deixe o passado lá no passado e reconstrua a sua existência a partir dessa consciência sua. Se precisar, busque ajuda externa com profissionais, psicanálise, pessoal ligado à psicologia, boa literatura e tomada de nova consciência, de atitudes que precisam ser esquecidas e atitudes novas que precisam ser implementadas. Em resumo, será possível, sempre é possível, sair do quadro. Ainda mais você que acaba de ter conhecimento do que lhe causou. Ora, se eu tenho conhecimento de que o que me causou foi isso, eu vou superar, vou passar por cima disso e vou ver a vida daqui para frente sobre outro ponto de vista e não deixar que aquele passado me persiga o tempo inteiro, porque eu tenho muita vida pela frente e eu não vou conseguir mudar o passado. Tem um pensamento muito famoso, mas de um autor desconhecido, que se encaixa nessa abordagem de hoje. Diz lá o pensador: quando te dizem que você não pode, essas pessoas mostram os limites delas e não os seus. Veja aí, a observação é muito interessante. Encerraremos o momento de hoje ouvindo a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho e na virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos,
escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Tenhamos todos uma excelente semana e até a próxima.